A operadora de shopping centers e empreendimentos imobiliários, a Multiplan, registrou uma alta nos resultados do primeiro trimestre. O lucro líquido, gente, foi de 316 milhões e 140 mil reais, o que significou um crescimento de 35% na comparação com o mesmo período do ano passado, portanto, um crescimento recorde para o período. Enquanto isso, o EBITDA alcançou 516 milhões 480 mil reais de janeiro até o final de março, uma alta de 29% também sobre o mesmo período de 2025. A média de previsões de analistas do setor, compilada pela LSEG, apontavam para um lucro de 243 milhões e 400 mil e um EBITDA de 463 milhões e 200 mil. Bom, além disso, a receita operacional líquida sobre o indicador NOI, que é uma importante avaliação, né, do desempenho de shoppings, somou 477 milhões e 200 mil reais, ante o resultado de 465 milhões e 400 mil reais no primeiro trimestre de 2025. E sobre esses números, eu converso agora com ele, o Armando D'Almeida, que é CFO da Multiplan, já está aqui comigo. Armando, meu querido, sempre muito bom bater esse papo aqui trimestralmente com você, para trazer um pouco, né, desses números da Multiplan. Mas antes de mais nada, bem-vindo sempre aqui ao CNN Morning Call. Bom dia, Débora, bom dia a todos que nos assistem, um prazer estar com vocês também. Armando, vamos lá, né? A gente teve um lucro líquido, olha que foi um lucro recorde nesse primeiro trimestre de 2026, alta de 35%, pelo que eu estou vendo aqui no release, né, de vocês, do resultado. Mas alguns analistas têm feito uma argumentação de que parte disso se diz muito também respeito à venda de alguns ativos, como a participação do BH Shopping. E aí, nada melhor do que você para trazer um pouco dessa visão, dessa interpretação dos números, para que o investidor saiba exatamente como dividir, né? O que é resultado estrutural, o que é realmente pontuação aí do trimestre, porque foi um número expressivo e um recorde para esse período da Multiplan, né? Claro, Débora, comprar e vender participação imobiliária faz parte da nossa atividade, core, do nosso principal negócio. Compramos, vendemos, desenvolvemos, alugamos, então isso faz parte. Então, nós vendemos uma participação de 10% no BH Shopping, que nós temos uma participação, detínhamos até então de 100%, né? Uma participação que nós compramos em 2019. Então, de novo, faz parte da nossa atividade, não só desenvolver e locar, mas também desenvolver, vender, né, comprar e vender é absolutamente o dia a dia da companhia. Gerar valor aos nossos acionistas, é isso que a gente procura fazer. E essa foi uma boa oportunidade de gerar valor aos acionistas. Além dessa questão da renovação do portfólio, o que mais, Armando, contribui para esse trimestre que foi muito positivo para a Multiplan? Zé Débora, eu estava olhando os números aí quando começaram a sair da contabilidade, fechar e olhando aqueles números todos, e eu vi que não é só mais um trimestre, isso é a consequência de uma estratégia que nós estamos implementando há pouco mais de 3 anos. Nós lançamos um plano de revitalizar os nossos portfólios, nossos shoppings, um plano de expandir vários dos nossos empreendimentos, e isso tem sido um tremendo sucesso, né? Nós já entregamos 4 expansões, acabamos de entregar agora em março a expansão do Morumbi Shopping, entregamos no ano passado a expansão do Parque Shopping Maceió e em 2024 entregamos 2 expansões em Curitiba e em Belo Horizonte, o Barigui e o Diamond Mall. Então você veja isso junto com a revitalização, um aumento no fluxo de visitas, de frequentadores dos shoppings, vendas maiores, as vendas foram recordes, né? Se você olhar nos últimos 12 meses, nós tivemos mais de 26 bilhões em vendas de lojistas, que é o maior da história da companhia. Então, isso faz parte de uma estratégia. Então, esse trimestre, com o lucro crescendo bastante, ele faz parte de uma estratégia que começou há 3 anos atrás e que foi quase que toda entregue. Falta entregar agora 3 expansões ao longo desse ano. Vamos entregar uma expansão aqui no icônico Barra Shopping, outra no BH Shopping, no nosso primeiro empreendimento, e vamos terminar o ano com uma grande expansão no Parque Shopping em Brasília, que é transformacional também para o empreendimento. Então, essa é a estratégia que leva ao sucesso dos números que nós vimos no trimestre.
Um pouco mais sobre a dinâmica da Multiplans, a gente chegar na parte de consumo. Eu vi aqui que a receita de locação de vocês avançou um pouco mais de 6,5%. É um crescimento que reflete reajustes anuais nesse momento, Armando, da inflação mesmo, ou tem algum ganho real realmente de aluguel? Como que os lojistas de vocês estão conseguindo absorver aumentos ou não, principalmente no ambiente que a gente sabe que juros elevados acaba pressionando bastante, né? É verdade, Débora. A receita de aluguel em 12 meses cresceu 7,7%, nesse trimestre 6,6%, e ela é decorrência de um ajuste pela inflação passada e um crescimento real de 3% nesse trimestre. Mas se você for ver, as vendas cresceram mais, né? As vendas têm crescido a um ritmo maior. Então isso fez, a pergunta que você falou do lojista especificamente, que o custo de ocupação do lojista abaixasse, foi para 13,8%. O que é o custo de ocupação? A gente compara, né, quanto ele paga de aluguel, de condomínio, de fundo de promoção, todos os encargos, dividido pelas vendas. E esse número, Débora, ele historicamente é bem baixo. A gente conseguiu diminuir em relação ao ano passado e ele vem diminuindo. Fruto principalmente de uma inflação baixa, de uma inflação controlada e de vendas que continuam, seguem crescendo e crescendo acima do índice do reajuste do contrato, que é o GPDI. Agora, Armando, você sempre tem reforçado uma grande disciplina nessa questão de alocação de capital como, né, um grande pilar estratégico de vocês. Sabemos que vocês passaram agora por um grande processo, inclusive, né, restaurando alguns portfólios importantes, como também o Shopping Morumbi aqui em São Paulo, já com inauguração entregue, com grandes lojas, nomes importantes chegando para o mercado. Mas eu quero entender daqui para frente, como que vocês vão priorizar esse processo de expansão da Multiplan, talvez até aproveitando recompra de ações aí com esse resultado bom que vocês tiveram no trimestre, e distribuição de proventos, porque o investidor gosta de saber de dividendos, né? É verdade, Débora. E nesse trimestre nós anunciamos um retorno de 140 milhões de reais para os nossos investidores. Se você for olhar em 12 meses, dá R$ 1,08 por ação, um crescimento em relação também ao ano anterior. E nós vamos continuar crescendo a companhia, expandindo a companhia, porque o nosso portfólio ele permite isso. Ele está com taxa de ocupação muito elevada, marcas novas querendo vir, você viu a expansão do Morumbi, é um grande exemplo, né? Novos espaços sendo necessários. Então, ele tem já no pipeline vários projetos, 3 projetos de expansão, né? Estamos trabalhando em 3 novas expansões para iniciar no ano que vem, e temos também projetos imobiliários, residenciais e comerciais junto aos shoppings, os projetos multiuso, a serem desenvolvidos. Esse tem sido o nosso foco. Parar de crescer, a companhia não vai parar de crescer. A gente vê muita oportunidade de continuar crescendo. Aqui a discussão é muito mais de que velocidade você cresce, né? De que ritmo você vai crescer em função do ambiente econômico, em função de taxa de juros. Mas olhando para trás, você vê que a companhia, nesses 51 anos, ela não parou de crescer nunca, né? A velocidade é que fazia a diferença. Armando, e eu aproveito até para poder trazer esse ponto que você traz, pegar um gancho nessa questão do crescimento, porque a gente tem um crescimento Multiplan, mesmo em um período de juros totalmente restritivo, taxa Selic que passou um bom tempo a 15%, teve um corte agora, mas muito moderado, e ainda assim vocês conseguem manter, né, crescimento. Em outras oportunidades, eu cheguei até a questionar uma vez a você se você não se preocupava com esse cenário de juros, né, do quanto que isso não de alguma forma impactaria vocês. E isso não era uma preocupação a priori. Qual que é a sensibilidade da Multiplan nesse momento a esse nível de taxa de juros? Preocupa ou não? Não, com certeza preocupa porque ele inibe investimentos, né? Se você tivesse um nível de juros menor, nós poderíamos ter não só uma atividade econômica maior, favorecendo o comércio, mas também investir mais, né? Você imagina quanto você paga de juros, se fosse 1/3 disso, você podia investir 3 vezes mais, é uma conta muito, muito simples. Então, certamente ele interfere, mas ele não inibe, né? Ele não inibe que a gente faça uma companhia melhor, ele não inibe que a gente se prepare mais. Por exemplo, todas essas revitalizações que nós fizemos nos shoppings, toda a troca de mix, as novas operações, né? O aplicativo multi, né? Que se comunicando, né? Sendo uma comunicação constante com os nossos frequentadores dos shoppings,
acabou resultando em vendas maiores, né? Então, mesmo andando contra o vento, não impede que nós vamos para onde, para a companhia, para a Multiplan, ir para onde quer ir, né? E atender cada vez mais, se comunicar cada vez mais com os frequentadores dos shoppings, mais e melhor, né? E é isso que a gente tem conseguido fazer, Débora, e por isso não só você tem crescimento de vendas, mas tem esses resultados que você comentou inicialmente. Perfeito, Armando. E a gente sempre tem os shoppings como uma métrica de consumo, né? Ainda mais com o público que vocês também têm atendido sempre. O que vocês sentem na prática em relação a essa questão de consumo? Ainda é um consumo muito forte, muito resiliente, mesmo diante, né, de um patamar de juros restritivos? Ou em algum momento vocês veem realmente algum sinal de aceleração em algum produto específico, ou alguma tendência, especialmente em categorias que são mais sensíveis a crédito? Eu acho que essa é a beleza do nosso negócio, essa capacidade de adaptação que você tem aos diferentes momentos, aos diferentes cenários, né? Nós temos mais de 6 mil lojas. Você imagina que esse mix ele vai mudando de tempo em tempo. A gente tem mais operações de serviços, mais operações de vestuário. Você vai ajustando conforme o frequentador, o consumidor, ele demanda. Agora, Débora, é interessante se você olhar isso historicamente, né? O shopping que era conhecido mundialmente como o paraíso das compras não é mais assim no Brasil. Nós somos um lugar de experiências, nós somos um lugar de serviços, né? Vamos ao shopping jantar, vamos ao shopping almoçar, vamos tomar um sorvete, deixei no médico, no centro médico, e as compras são uma consequência de você estar ali. Então, quando você tem também uma série de eventos que é uma inovação no modelo de gerir shoppings no mundo, que foi o que nós fizemos, cada vez mais eventos, são motivos para o frequentador do shopping estar lá, estar presente. E, de novo, a compra é uma consequência disso. E esse é o nosso trabalho de gestão, é um trabalho muito relevante no nosso dia a dia, né? Nós somos desenvolvedores de shoppings, somos os proprietários de shoppings, mas o trabalho de gestão, de entender as mudanças de hábito de consumo, antecipar isso, esse é a grande dedicação nossa. Perfeito. Conversamos aqui com o Armando D'Almeida, CFO da Multiplan. Armando, meu querido, sempre muito bom bater um papo contigo para entender um pouco do trabalho aí feito no trimestre da Multiplan. Bem-vindo sempre por aqui. Bom feriado aí para você. Até uma próxima. Obrigado. Da mesma forma. Um prazer sempre estar com vocês, Débora. Até mais. Tchau, tchau.